Bem, amigos do canal, estamos ao vivo e a cores aqui para a transmissão de uma aula de Direito Empresarial, dando sequência no nosso curso aqui de Direito Empresarial, e hoje falaremos, uma introduçãozinha sobre esse tema que é bem vasto, então a gente vai delimitar em várias aulas, hoje vai ser apenas uma introdução da temática, falando de falência e recuperação de empresas. E para isso trouxe mais uma vez meu grande parceiro aí de aulas de direito, doutor Gabriel. Boa tarde, doutor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Vamos para mais uma aulinha aí de direito empresarial. É isso aí, pessoal. Hoje, como a proposta aqui, a gente vai falar um pouquinho de falência, né? Acho que é melhor começar por recuperação judicial, né? Vamos lá. André, eu acho que a gente pode começar do começo, né? Começar fazendo uma introdução, como nós nos propusemos a fazer, e explicar esse tema, começando pela própria Constituição Federal. Afinal de contas, a Constituição Federal é o que vai dar a seiva, é o que vai dar todo o fundamento de validade, né, para os demais institutos e ramos do direito. Pessoal, o assunto recuperação de empresas e falência, né, ele está muito relacionado com o desenvolvimento da atividade econômica. Então, nós estamos estudando, o objeto da disciplina de direito empresarial é a produção de riquezas, ou seja, é a circulação das riquezas por meio de uma atividade organizada, né, com vista à produção de um fim específico, né, de produção de mercadorias, serviços, e, enfim, melhorar a vida de todos. Então, nessa perspectiva, há um tema, há um tópico específico dentro do ramo do direito empresarial que trata da recuperação das empresas e também do Instituto da Falência. São dois institutos muito próximos, né? E nós vimos que a própria Constituição Federal assegura o direito de propriedade, é também um princípio, um fundamento sobre o qual se assenta toda a ordem econômica, no que se refere à livre iniciativa. Então, veja só, a nossa Constituição, nosso poder constituinte originário, que criou esse pacto constitucional, que criou uma nova ordem democrática, estabelecendo de maneira muito tranquila o primado da livre iniciativa. Então, a livre iniciativa, o empreendedorismo, a criação de riquezas, a inovação é um valor, é um vetor axiológico, ou seja, de interpretação, de condução das atividades humanas no Estado brasileiro, né? E também este vetor interpretativo, este princípio, faz, né, uma espécie de cruzamento com o valor, né, social do trabalho, a questão da dignidade humana, etc. Então, nós temos, a partir deste panorama constitucional, estabelecido o regramento da falência e da recuperação judicial. E nós temos uma lei que trata deste tema, que destrincha. É uma lei bastante extensa, é uma lei que está em vias de ser, inclusive, revogada, né, por um outro diploma normativo que tem por objetivo aprimorar muitos conceitos e esse instituto que é tão complexo e que merece uma atenção, merece uma atualização, para que ele seja aplicado da maneira mais vantajosa possível, não só para os empresários, não só para aqueles que detêm o controle da atividade econômica, leia-se a empresa, mas também toda a sociedade. E a gente vai perceber ao longo dessas aulas que o tema que nós estamos começando hoje tem um reflexo muito direto com a sociedade, com a população, com os consumidores. E, aproveitando o gancho, eu já faço o convite para que vocês estejam presentes na aula de amanhã, né, no bate-papo de amanhã, a respeito de direito do consumidor e alguns pontos sensíveis dessa disciplina com o nosso grande amigo, Dr. Thales Villalobos. Tá bom? Então, pessoal, qual é a lei que nós temos hoje regulamentando o tema falência e recuperação judicial? É a Lei 11.101 de 2005. Né? A Lei 11.101 de 2005 é uma lei bem extensa, visa regulamentar essas questões tão sensíveis do direito. E é interessante que ela começa, né, no artigo 1º, dizendo o seguinte: esta lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial, né, e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor. Então, o devedor, ou seja, o sujeito passivo, aquele que pode se beneficiar ou que pode aderir a esse instituto, seja da falência ou seja da recuperação judicial, que são institutos diferentes, a gente já vai ver daqui a pouquinho, né? Eles
serão, né, as pessoas que vão se beneficiar ou que vão recorrer a esse instituto, a essa benesse, né? E vale destacar desde logo que tanto o Instituto da Falência quanto da Recuperação Judicial, eles atendem ao empresário. Eles têm por fim, por objetivo imediato, né, concederam a benesse, concederam um tratamento mais favorável a essas pessoas, né, a essas atividades. E ele coloca o seguinte, artigo 2º, esta lei não se aplica. Então, aqui é uma hipótese que nós não vamos aplicar a lei de falência e recuperação judicial. A empresa pública e sociedade de economia mista, né? E lembrando que tanto as empresas públicas e as sociedades de economia mista pertencem à administração pública indireta, né? Só que elas não são regidas por normas de direito público, mas sim de normas de direito privado. Elas têm essa natureza de direito privado. Por quê? Porque a sua atividade preponderante necessita de que exista uma maleabilidade, um regramento diferenciado, inclusive de contratação, né, de bens e serviços, para que essa atividade consiga, respeitando os postulados da administração pública, como eficiência, publicidade, economicidade, etc., mas também que essas empresas consigam ter a competitividade adequada no mercado, né, de acordo com os players em disputa naquela situação. Entretanto, há uma certa polêmica, né? Há doutrinadores, há pessoas que se debruçam sobre o tema de falência e recuperação judicial, que também tem uma relação neste ponto com o direito administrativo, e essas pessoas, esses autores, alguns são refratários e outros não, a aceitar este regramento, né? Salvo engano, existe um doutrinador muito famoso, cujo nome me escapa agora, mas ele defende sim a possibilidade de nós aplicarmos, contrariamente ao que dispõe a lei de falência e recuperação judicial, né, todos esses institutos, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Em segundo lugar, gente, a instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Então, todas essas entidades ou instituições que atuam no mercado, notadamente o mercado de crédito, o mercado monetário, não estão sujeitas a esse regramento, né? Claro que pode haver uma intervenção judicial, inclusive uma intervenção extrajudicial, encabeçada pelo Banco Central, né? Mas aí é um regramento próprio dessas instituições. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente. O artigo 3º diz que é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial da empresa que tiver sede fora do Brasil, né? Então, o juízo do local do principal estabelecimento do devedor, normalmente onde ele tem a sua sede, né, que é o responsável por homologar, por dar validade e execuibilidade àquele plano de recuperação extrajudicial, né, e também deferir a própria recuperação judicial e, se for o caso, decretar a falência, né? Então, este é o foro competente para conhecer desse processo. Pessoal, vamos lá. A falência de uma empresa, né, eu acho que é importante a gente, André, tratar em primeiro lugar dessa diferença entre o que é a falência de uma pessoa jurídica e o que é a falência de uma pessoa física, né? Pessoal, quando uma pessoa está insolvente, o que quer dizer essa palavra insolvente? Essa partícula in, né? Essa partícula quer dizer negação, né? E solvente vem do latim solvere, que é pagar. Então, é aquela pessoa que não tem condições de pagar as suas despesas, de prover as suas necessidades, né? Isso que é uma pessoa insolvente. E uma empresa também pode ser insolvente. Mas quando nós estamos tratando de pessoa natural, de pessoa física, como eu, como o André, como todos vocês que estão nos assistindo, né, existe um regramento próprio, que é a insolvência civil. Então, uma pessoa que é executada, que tem várias execuções, né, e ela é insolvente, ela não tem condições de fazer esse pagamento, né, acaba ocorrendo ali um tratamento muito mais severo do que se a gente comparar com o regramento da falência, né, que é regida pela Lei 11.101 de 2005. Né? Então, nesse caso, há um regramento específico da pessoa física, mas da pessoa jurídica, se ela for legalmente constituída, e é um ponto importante esse aqui, porque esses institutos, como eu alertei no início, são benéficos, são para ajudar a pessoa jurídica, para que ela tenha um gás, tenha uma sobrevida, e aqui nós estamos tratando exclusivamente do tema da recuperação judicial ou extrajudicial, ou simplesmente garantindo que aquela atividade seja encerrada da maneira mais adequada possível, satisfazendo o crédito
de todos aqueles que contrataram com essa empresa. E aí nós estamos especificamente falando a respeito da falência, né? Então, isso que é importante, né? Existe esse regramento benéfico e ele só é dispensado àquelas empresas ou, né, aquele que se enquadra no conceito de empresário, que tenha que esteja validamente operando no mercado. Então, uma sociedade de fato ou uma sociedade irregular, vale dizer que não tem os seus atos constitutivos devidamente registrados, por exemplo, na junta comercial, que não tem uma formalização daquela união, daquela affectio societatis que nós falamos lá nas primeiras aulas do direito empresarial, elas não podem gozar desses benefícios de recuperação e de falência. Né? Então, é um ponto sensível de diferença. No que se refere, então, à recuperação judicial, aliás, vamos dar uma breve noção da falência, que é o instituto mais enérgico, é o instituto mais intenso nessa perspectiva, né? E ele vem na sequência, ou seja, quando a recuperação judicial não é efetiva, não é idônea, né? E a falência, pessoal, nada mais é do que uma execução por concurso ou uma execução concursal. Nós estamos acostumados com aquela execução em que o Caio, né, aciona, o Caio executa o Tício na justiça, né, para obter o seu crédito, né? Só que na falência, no processo de falência, nós temos uma pluralidade de credores. Credores que, ora, vão ter uma preferência, aqui nós temos uma ordem, realmente, uma preferência, né, estabelecida pela lei. Então, por exemplo, um devedor, quer dizer, um credor de alimento, né, ele tem preferência em relação, por exemplo, ao fisco, que é um credor tributário. Né? O credor trabalhista, da mesma forma, o credor previdenciário, o credor que tem à sua disposição uma garantia real, também tem preferência, né? E os que estão no último lugar da fila são chamados credores quirografários, ou seja, que não tem nenhuma garantia para assegurar o seu crédito, né? Então, o processo de falência destina-se exatamente a esse modo de resolver a atividade jurídica, atividade empresarial, ou seja, de extingui-la, né? Apurando o crédito, apurando os haveres e fazendo o pagamento para cada um dos credores, sem que exista, e este é o ponto mais sensível, é esta a razão pela qual nós temos um processo de falência. É para garantir aquilo que em latim, de forma pomposa, a gente conhece como par condicio creditorum, ou seja, assegurar a plena igualdade de todos os credores, né, na medida de suas desigualdades. Então, os credores que têm uma garantia real terão a sua preferência, mas nessa espécie de execução por concurso, eles terão assegurados os seus direitos para que não haja uma má-fé, para que não haja uma desvantagem indevida. Né? Nós temos também aquilo que a gente conhece como juízo universal. Então, todas as questões relativas àquela atividade que serão objeto de um processo de falência serão decididos por um único juiz. Tá bom, pessoal? Uma outra diferença, só para a gente estabelecer aqui esse ponto, esse aspecto positivo, né? Que é o fato de que, imaginemos que haja a quitação, isso está previsto expressamente na lei de recuperação judicial. Se aquela atividade, né, se aquela pessoa jurídica consegue quitar 100% dos seus credores que tenham à sua disposição um tipo de garantia ou tenham uma preferência, os credores preferenciais, né, de forma integral, e também conseguirem a quitação de pelo menos 50% dos credores, né, dos débitos que pertencem, dos créditos que pertencem aos credores quirografários, há extinção daquela obrigação. Mesmo que aquela empresa consiga se reerguer ou consiga ter algum tipo de ganho, né, econômico por qualquer outra causa, aquela obrigação está extinta. Né? Não é mais possível que haja a cobrança judicial ou extrajudicial. Então, olha esse aspecto relevante que tem muita discordância, que tem muito ponto de conflito, que vai na contramão do concurso relacionado a uma pessoa física, por exemplo. Né? Se uma pessoa física está devendo e ela é acionada no processo, e aquela pessoa consegue um ganho futuro, e vale dizer que o objeto da execução é o patrimônio, né? O devedor responde com seus bens, com o seu patrimônio, e nos termos do Código de Processo Civil, com seu patrimônio atual ou futuro. Então, se aquela pessoa conseguir se aquele credor conseguir demonstrar uma evolução patrimonial, um ganho, por qualquer título, por qualquer causa, e essa pessoa ainda estiver
sujeita ao prazo prescricional, ou seja, a sua pretensão ainda não foi extinta pelo Instituto da Prescrição ou por qualquer outra causa, é possível que ela seja responsabilizada, que haja a extensão daquela responsabilidade, tá bom? Então é um ponto interessante para a gente começar a falar de falência e de recuperação judicial. André, como que nós estamos de tempo? Estamos com 15 minutinhos, Gabi. 15 minutinhos? Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu só vou iniciar, né, assim, um conceito básico de recuperação judicial para nós continuarmos aprofundando esse conceito e demais implicações na próxima aula, até para não ficar muito cansativo este tema que é bem complicadinho e a gente não tem pressa para tratá-lo de maneira aprofundada, mas repitamos, né, sem a necessidade e a pretensão de esgotamento de todos esses assuntos e repercussões jurídicas, tá bom? Então, como eu disse para vocês, pessoal, a ideia é que nós tenhamos inicialmente uma recuperação judicial ou extrajudicial, né, que não conta com o crivo do Poder Judiciário num primeiro momento. Se essa recuperação judicial, ou seja, se a empresa, se a atividade não conseguir cumprir adequadamente com o seu plano de recuperação judicial e se reestruturar, ou seja, reerguer-se, né, no mercado de consumo, é possível que esta recuperação seja transformada numa falência, aí seja decretada a falência, o processo de falência de uma empresa. Mas, inicialmente, quando há uma viabilidade econômica, atenção, uma viabilidade econômica, né, nós podemos recorrer à empresa que é legalizada, que tem uma estrutura de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, pode recorrer a esse Instituto da Recuperação Judicial. A recuperação judicial está prevista no artigo 47 da Lei 11.101 de 2005, e nós podemos destacar aqui alguns pontos interessantes, né? Artigo 47, então. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor. E quem é o devedor? É aquele que recorre à recuperação judicial, é o empresário, né? É a pessoa jurídica, né? A fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, da atividade, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Então veja bem que benesse que o Estado dá para uma empresa que não está conseguindo saldar as suas dívidas, que não está bem, seja do ponto de vista dos outros credores, dos outros players, do ponto de vista das relações trabalhistas, sociais, etc. Né? Então vamos lá. A recuperação judicial, gente, ela tem por objetivo, ela tem por finalidade viabilizar a resolução, né, de uma situação de crise econômico-financeira. Então, uma crise econômico-financeira que normalmente se abate sobre muitas empresas num período econômico relativamente conturbado, como nós estamos vivendo, né, na atual conjuntura, e ela tem por finalidade, então, qual que é a sacada, qual que é o objetivo imediato? Solucionar essa situação de fragilidade econômico-financeira e dar uma sobrevida para aquela atividade que tenha perspectiva de futuro, que tenha perspectiva, atenção, de recuperação. Por isso que o nome do Instituto é recuperação. Então, ela vai recuperar-se, né, para que consiga atender às suas finalidades. E vamos lá. Permitir a manutenção da fonte produtora. Então, é uma atividade que tem uma perspectiva social, que tem uma produção econômica, que tem uma relevância, né, no mercado de consumo. Então, esse é um objetivo anunciado pelo legislador. Manter o emprego dos trabalhadores, né, e também, olha, às vezes uma empresa que tem a sua falência decretada, ou uma empresa que é extinta por qualquer razão, ela põe em xeque a vida de muitas famílias, de muitos empregados, que necessitam daquela atividade operando, que necessitam daquela fonte pagadora rígida, né, gerando seus efeitos, produzindo as suas riquezas e expandindo o seu espectro, né, o seu escopo de atuação e de clientes. Então, manter os empregos, manter a fonte produtora, manter os empregos, né, manter os interesses dos credores. Então, os credores são ouvidos, né, nesse processo, eles devem ser consultados, eles devem aprovar ou não o plano de recuperação judicial, que a gente vai comentar mais à frente, né? E, por fim, com toda essa perspectiva, promovendo a preservação dessa atividade econômica e, atenção,
permitir que seja protegida, né, ou permitir que a função social da empresa se desenvolva da melhor maneira possível. Ou seja, a empresa também tem uma função social. A propriedade deve observar a função social, né? E a empresa, a atividade econômica, deve também mirar nessa perspectiva da sociedade como um todo, gente, tá? Porque uma empresa, ela não é isolada, ela não é uma ilha. Ela tem inúmeras relações jurídicas e sociais que devem permanecer, que devem gozar de segurança jurídica, né? Então, essa é a perspectiva da recuperação judicial, esse instituto um pouco mais brando, um pouco mais voltado a dar uma sobrevida, repito, a essa atividade econômica, né? Então, é essa ideia que eu gostaria de passar para vocês, muito sumária, muito inicial, e, se Deus permitir, nós poderemos continuar aprofundando esses conceitos na próxima aula, tá bom? André, você gostaria de colocar mais alguma coisa, ou podemos encerrar? Podemos finalizar, só lembrando, né, pessoal, essa primeira aula dentro do conceito de recuperação de empresas e falência, né? Então, provavelmente a gente vai destrinchar essa temática que é extensa, né, em 10, 15, 20 aulas. Então, a gente não, como o Gabriel sempre cita, a ideia não é exaurir num único dia. Então, quando vocês estiverem assistindo, estiverem vendo esse vídeo em qualquer momento, qualquer hora, postem no canal. A gente está acompanhando o canal e aí a gente vai pegar as suas questões, as dúvidas, e a gente vai tentar resolvê-las aqui dentro da próxima aula. Então, agradecendo mais uma vez aí a disponibilidade do nosso amigo aí, nos passando conhecimento. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um abração. Falou.